O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, neste dia 15 de outubro, vou fazer 7 anos aqui na Arquidiocese de Vitória. Cheguei em 2014, fui designado para ser vigário numa paróquia São Francisco de Assis, lá no Jardim da Penha. Eu fiquei lá 2 anos como vigário. Depois, Dom Luiz me mandou de administrador paroquial lá para uma paróquia lá em Cariacica, perto de Campo Grande, lá, paróquia São Francisco de Assis, em Cariacica. E lá fui eu, administrador paroquial, paróquia São Francisco de Assis, em Cariacica. Aí fiquei 1 ano e pouquinho lá, e aí Dom Luiz já me anunciou que ia me acolher definitivamente na arquidiocese, né? Me encardinar, como se chama, quando o padre já fica definitivo, né? Numa arquidiocese. E aí, ao mesmo tempo que me anunciou isso, também me anunciou que eu ia ser pároco na paróquia São Francisco de Assis, em Itapuã. E aí fiquei, acho que uns 3 anos, né? Por aí, acho que chegou a fechar 3 anos. E quando estava terminando os 3 anos, Dom Dario me anuncia que eu vou ser pároco na paróquia São Francisco de Assis, de Jardim da Penha, onde eu tinha começado, né? Aí eu fiquei pensando, por que essa insistência do São Francisco, né? Porque tem santos que a gente adota e tem outros que eles nos adotam, né? Assim acontece na vida da gente. São Francisco de Assis me adotou desde que eu vim para cá. E aí eu tentando fazer alguma relação, me perguntar por que São Francisco de Assis, né? Por que esse sinal, né, de São Francisco de Assis? E aí, olhando um pouco a minha história de vida, quando eu entrei, né, para seguir a vocação sacerdotal, eu entrei numa congregação religiosa, lá em 1994,
saí da minha terra, né, de Porto Alegre, e fui lá para Curitiba, que era, para um gaúcho, assim, é quase como ir morar no outro planeta, né? A gente é muito apegado à terra, né? À própria terra. E depois fiquei 20 anos na congregação religiosa, né, os Legionários de Cristo. E por umas desavenças, umas questões de consciência, que eu, examinando a minha consciência, eu disse, não posso mais, do jeito que eu vejo as coisas aqui, não posso colaborar, não sinto que eu vou ser fiel à minha consciência continuando aqui. Então, depois de toda uma vida construída lá, eu saí, né? E fiquei assim, totalmente sem nenhuma assistência, não conhecia mais ninguém na minha cidade, não conhecia mais ninguém em lugar nenhum, não tinha mais para onde ir, né? E lá pelas tantas me veio uma inspiração, né? Vai lá para Vitória. Mas Vitória, mas eu nunca fui lá, nem sei o que existe lá, não sei nada, não conheço o lugar. Aí vim conhecer. E aí me vieram as palavras que eu falei para uma prima minha, né, quando eu contei toda a história da minha saída na congregação e tal. Porque tudo era uma questão ali de obediência ao Papa. Eu tinha entrado na congregação porque dizia ali que nós somos os mais fiéis, mais obedientes ao Papa. Eu disse assim, é isso que eu quero fazer na minha vida, ser fiel, obedecer ao Papa, seguir a Igreja Católica, naquilo que tem de mais firme, que é o ensinamento do sucessor de Pedro, né? E aí depois eu vi que lá no final tiveram alguns problemas e eu vi que não estava sendo seguido aquele caminho do jeito que eu pensava que devia ser, né? Então, por isso eu saí. E eu dizia para ela me perguntou, e agora, Celso, o que vai ser da tua vida? E eu falei para ela, olha Kiki, a minha prima Kiki, Cristine, que a gente chama de Kiki. Olha Kiki, eu deixei tudo, deixei a família, deixei a casa, me formei em comunicação social, né? Deixei tudo lá. Por quê? Por que eu deixei tudo? Para seguir Jesus Cristo. E para ter um único tesouro, uma única alegria, um único amor, uma única ocupação na minha vida, que é Jesus Cristo. Entrei na vida religiosa, quis me consagrar para não ter outra coisa a não ser Jesus Cristo. E agora eu vejo que Ele atendeu esse meu desejo, porque agora realmente eu não tenho mais nada, não tenho mais nem congregação religiosa, não tenho mais nada mesmo, agora só tenho Jesus Cristo. E eu acho que é isso que me aproximou de São Francisco, porque São Francisco também tinha esse desejo, né? Longe de mim comparar, porque tudo é graça, né? Tudo é graça de Deus. Mas Jesus colocou nele também esse desejo de não ter outra coisa a não ser Ele, e de procurar Ele com todo o coração. E esse desejo de não ter nada além de Cristo é a causa da grande alegria de São Francisco de Assis, a perfeita alegria. Uma vez ele foi ensinando, né, o irmão Leão, o que é a perfeita alegria? Imagina que entra um número enorme de pessoas na nossa ordem, isso não é a perfeita alegria. Imagina que a gente recebe umas grandes honras da igreja, não, isso não é a perfeita alegria. Eu vou te dizer qual é a perfeita alegria. Eu estou caminhando de noite, numa noite fria, gelada, nevando, a neve fazendo umas pontas assim na barra da minha túnica, me machucando os tornozelos, os pés.
e eu chego tremendo de frio num dos nossos conventos e bato e perguntam: quem é que vai entrar? Quem é que quer entrar? Sou eu. Não, aqui você não vai entrar. Já é muito tarde, fica aí fora no frio e na neve. E São Francisco concluía, dizia: se eu não perder a paz da minha alma, se eu não perder a paz do meu coração, então eu encontrei a perfeita alegria. A alegria de ser um forasteiro, a alegria de ser um estrangeiro, a alegria de ser alguém que passa e que tem um só lugar que fica para sempre. Como dizia Santa Teresinha, né, do Menino Jesus, essa santa que eu amo tanto, que eu não sei se ela me adotou, ou eu adotei ela, ou nós dois adotamos um ao outro, né? E que ela tem um poema, ela diz assim para Jesus: o teu rosto é a minha única pátria. Ta face é ma seule patrie. O teu rosto, a tua face é a minha única pátria, o único lugar onde eu me sinto em casa, onde eu sinto, aqui eu posso ficar, aqui perto eu posso ficar. E certamente Francisco de Assis podia dizer a mesma coisa, que a única verdadeira pátria dele, o único verdadeiro lugar de encontro, lugar de paz, lugar de alegria plena, é o rosto de Jesus, que se volta para ele. Por isso ele gostava tanto daquela bênção de Arão, né? O Senhor volte o seu rosto para ti. Que a gente repete tanto agora nas novenas de São Francisco. O Senhor volte o teu rosto para ti e te dê a paz. Essa é a paz, essa é a alegria, a gente encontra no rosto de Jesus. E tudo mais passa, tudo mais não tem importância. Vejam esses discípulos, né, que aqui um deles, João, que está incomodado porque naquela época os homens, os rezadores, curandeiros, exorcistas, né, eles usavam o nome das grandes figuras, falavam por Salomão, por Davi. Aí eles escutaram que um desses rezadores dizia também por Jesus. E eles ficavam com raiva porque não era do grupo deles. Olha que pequenez, né? Como que, bom, então agora esse grupo é um grupo fechado, é uma panelinha, é um grupinho exigente, uma elite, ninguém pode entrar. Porque nós que vamos mandar, lembrem que João e Tiago ficaram disputando também para ter o primeiro lugar, né? Que se sente um à tua direita, outro à tua esquerda. João e Tiago, que também quando Jesus passou pela Samaria, não foi acolhido, ficaram indignados. Senhor, quer que a gente reze para que caia um fogo do céu, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, que não acolheram os anjos, os mensageiros de Deus, que caia sobre essa cidade. E Jesus repreendeu eles, disse: vocês não sabem de que espírito são vocês. Pois eles mesmos tentaram expulsar um demônio, não conseguiram. Por quê? Porque a mentalidade deles era essa mentalidade do mundo. Então, como é que eles podiam expulsar alguém se de alguma forma estavam do lado dele? Porque Jesus, quando repreendeu Pedro, olhou para todos eles, e disse para Pedro: vai para trás de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, mas como os homens. E falou isso olhando para todos, não falou isso olhando para Pedro, mas olhando para todos, como dizendo: e vocês também, vocês não pensam como Deus, pensam como os homens.
Quem pensa como os homens está sempre tentando se proteger, se autopreservar, manter as coisas do jeito que são, do jeito que gosta, nunca se abre a novidade do Evangelho, nunca se abre para acolher novos irmãos, né? Como o Papa Francisco tem falado sobre as paróquias, né? E como a paróquia precisa de uma renovação pastoral, né? Uma conversão pastoral, chega a dizer o Papa Francisco. Porque qual é a conversão que toda paróquia precisa ter? É de ser uma paróquia dedicada à autopreservação, para ser uma paróquia missionária, quer dizer, que anuncia e que acolhe. Então, aqui a gente podia fazer um grande exame de consciência, e aqui, que acredito, todas as paróquias, não só Itapuã, e as paróquias da Arquidiocese de Vitória, as paróquias do Brasil inteiro, do mundo inteiro, tem que fazer um grande exame de consciência. Até que ponto nós não estamos nos condicionando para a nossa autopreservação, né? Nos nossos horários, nos nossos costumes, nas nossas coisas. Estamos sendo uma paróquia missionária, uma paróquia que se perpetua. Quantas vezes, irmãos e irmãs, já vi em diversas paróquias, pessoas, principalmente jovens, né, que vêm a mim chorando, dizendo: eu tentei entrar na pastoral tal, mas me trataram tão mal lá dentro daquela pastoral, que eu não aguentei, tenho que ir embora, não vou mais fazer parte. Aí chega o pároco e diz para as pessoas das pastorais: olha, vocês têm que se renovar. Vocês já estão aí há 30 anos, né, as mesmas pessoas, nunca se renova. E aí o que as pessoas dizem? Não, padre, mas aqui a gente tenta renovar, mas esses jovens de hoje não querem compromisso. Eles começam e não continuam, eles vão embora. Aí só não explicam por que vão embora, né? Vão embora porque trataram a pessoa tão mal, que a pessoa saiu correndo. Então, isso é uma paróquia que vive para a autopreservação, voltada para dentro, voltada para si mesma, se auto-celebrando, se auto-perpetuando, e aí envelhecendo, morrendo, e não evangelizando, não anunciando o Evangelho. Então, me lembro que uma vez fui conversar, antes de entrar aqui na Arquidiocese, fui pedir conselho para um grande amigo meu, grande amigo da família, que era padre, depois chegou a ser bispo, chegou a ser o arcebispo de Porto Alegre, Dom Altamiro. Eu disse: Dom Altamiro, o que eu faço agora, sair da congregação? E ele disse assim: olha, não entre em diocese, viu? Não entre em paróquia, não vai ser padre de paróquia, não. Eu: por que não, Dom Altamiro? Não, porque paróquia não evangeliza. Isso falou o arcebispo de Porto Alegre. Paróquia não evangeliza, paróquia só faz manutenção. E você recebeu uma formação missionária, então entra numa congregação missionária, mas não entra em paróquia. Aí eu fiquei assim, eu fiquei pensando, bom, tenho muito respeito por esse meu grande amigo Dom Altamiro, está no céu já. Mas eu pensei, e se a gente aceitar o desafio que a igreja tem colocado para as paróquias, de que a paróquia deixe de ser uma paróquia de manutenção e vire uma paróquia missionária. Quem pode fazer isso? Quem pode fazer essa mudança de mentalidade? Quem pode fazer essa conversão e transformar a paróquia de uma realidade voltada para dentro, transformá-la numa coisa voltada para fora, olhando para fora, saindo, igreja em saída, igreja missionária, paróquia missionária, conversão pastoral, conversão missionária. Quer dizer,
E o que é missionário? Vou aprender o que Swahili, vou lá para a África do Sul, lá para Tanzânia. Não precisa, querido. Não precisa fazer nada disso. Basta você ser uma pessoa que acolhe. E uma comunidade que acolhe. Uma comunidade que recebe as pessoas feridas. Quantas pessoas feridas a gente encontra por aí? Quanta gente, isso que o Papa Francisco chama as periferias existenciais. Quer dizer, as pessoas que nesse mundo pseudo-feliz, né? Esse mundo sem Deus, pseudo-feliz, são as pessoas que são jogadas para baixo do tapete, porque são feridas, porque estão machucadas, porque se sentem sozinhas, porque se sentem deprimidas, porque pensam no suicídio, porque pensam que a vida não vale a pena, porque não encontram sentido para a vida. Quantos jovens? Pensem, quem mais está nas periferias existenciais do que os nossos jovens? Que andam tão perdidos, não encontram sentido para nada, provam de tudo, se escravizam e não encontram a verdadeira alegria, não encontram a verdadeira felicidade. Então, não era a hora da gente sair e ir ao encontro deles, acolher os jovens. Quantas vezes eu escuto nas paróquias, nas pastorais: não, padre, jovem não, os jovens não se comprometem com nada, os jovens só fazem bagunça, os jovens tiram tudo do lugar, os jovens são irresponsáveis, os jovens vão e depois vão embora, a gente não pode confiar nos jovens, os jovens não fazem nada direito. E tudo isso é verdade. Mas qual é o problema ali? É que a gente está pensando o que os jovens podem fazer por nós, e não pensar o que nós podemos fazer para os jovens. Então, vamos acolher os jovens com toda a imaturidade deles, com todas as dificuldades deles, com todas as inconstâncias deles, com todas as feridas deles, com todas as incertezas deles. Vamos acolher e vamos ser uma comunidade que cura, que recebe, que acolhe, que abraça, que ama, que dá o amor, porque tudo mais acaba, tudo mais vai embora, tudo mais passa, a única coisa que fica é o amor. Então, que nosso padroeiro São Francisco nos ensine a ser cada dia mais pobres de espírito, o pobre que não tem nada, que só tem o Espírito Santo no seu coração, e ali começa uma nova criação, começa a ser renovada todas as coisas no amor. E que Ele nos dê a graça dessa paróquia São Francisco, da paróquia São Francisco do Jardim da Penha, da paróquia São Francisco de Cariacica, da paróquia São Francisco do Porto Santana, da paróquia São Francisco de Laranjeiras, e dos outros todos santos e santas, né? A graça, né, de ser paróquia missionária, paróquia em saída, paróquia que acolhe, paróquia que ama, paróquia que cura.